Lembrando que esse livro tem o tema Cristo, o centro da obra de Deus, e essa semana 2 traz o tema do livro, que é Cristo, o centro da obra de Deus. Primeira coisa que nós vamos perceber, irmãos, é que Cristo, ele quer ser o centro. E o que é ser o centro? É encabeçar todas as coisas. Esse foi, e será sempre o desejo de Deus para com o homem. Amém. Então, Cristo, que é o vínculo, ele se tornou o elo conector da criatura com o Criador. Nós vamos ver isso durante a mensagem. Por isso que ele quer ser o centro. Ele vem e conecta a terra aos céus. Né? É como a graça, né? A graça era cheia de amor. É como se ele entrasse em uma escada rolante e o final dessa escada é Deus. Então, Cristo conecta o homem a Deus. Por isso que ele quer ser o centro de todas as coisas. E não só ser o centro. Cristo, ele quer e ele é o centro da obra de Deus. Então, Deus tem um plano. Esse plano é imutável. E Cristo, ele é o centro desse plano. Sem Cristo, o homem não consegue cumprir a vontade de Deus na terra. Em outras palavras, irmãos, sem Cristo, você não consegue cumprir a vontade de Deus dentro da sua casa. Cristo, ele é o centro de todas as coisas, ele encabeça todas as coisas, e ele é o centro da obra de Deus. Ó Senhor Jesus. Então, você quer cumprir ou fazer a vontade de Deus? Amém? Amém? Então, você precisa de Cristo. Né? Sem Cristo, nós não conseguimos fazer nada, irmãos. Nada. Né? Ó Senhor Jesus. Amém? Então, o encargo de hoje à noite, o sentimento principal de hoje à noite, é que Cristo, ele consegue encabeçar e cumprir a vontade de Deus na nossa vida por meio da palavra. Sem a palavra, nós não acessamos Cristo. O Evangelho de João, capítulo 1, né? Vamos ler aqui. O Evangelho de João, capítulo 1. Versículo 1 diz assim, ó. No princípio era o verbo, o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Então, o verbo aí, a letra V está em caixa alta, né, maiúscula, que representa Cristo. No princípio era o verbo, ou seja, era a palavra. Tudo foi feito por meio da palavra. E o verbo estava com Deus. Vírgula. E o verbo era Deus. Amém. Então, estava mesclado. Cristo, o Filho, estava mesclado com o Pai. E o versículo 2, ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. E sem ele, nada do que foi feito se fez. A vida estava nele e a vida era a luz dos homens. Versículo 10. O verbo estava no mundo, o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio que era seu e os seus não receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Versículo 14. E o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheios de graça e de verdade. E vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Então, aqui nós vemos a história do Pai, o Filho, juntos. E de repente o Pai envia o Filho para trazer de volta a criação. Ou seja, trazer de volta ele e você. Então o verbo, que era a palavra, né? Se a gente pegar Gênesis capítulo 1,
Deus fala o tempo inteiro. Então ele vai falando, vai falando, vai falando. E todas as vezes que Deus fala, algo acontece. Então tudo se faz por meio da palavra. Então, irmão, se as coisas deixaram de acontecer na nossa vida, é porque a palavra parou de operar. Então, Deus falando e as coisas foram acontecendo. Só que no Novo Testamento, a palavra se tornou carne. Versículo 14, o verbo se fez carne e habitou entre nós. Então, o homem, Jesus, ele habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. Por que cheio de graça e de verdade? Porque o homem carecia de graça, que é o próprio Cristo, e de verdade, porque quando o homem caiu em Gênesis capítulo 3, a vaidade entra no homem, e o homem passa a viver uma mentira. Por isso que o livro de Jó mostra que Satanás, ou o diabo, ele é o pai da mentira. Então a mentira passou a habitar no interior do homem. E o Antigo Testamento todo, imagina, irmãos, o homem foi criado para conter Deus. Ele contém no interior dele a mentira. E Deus tentando trazer o homem de volta, né? Então, a nossa vida tem sentido quando a palavra passa a operar na nossa vida. Ó Senhor Jesus. Então nós já vemos que o livro anterior que nós lemos, ou estudamos sobre o livro de Efésios, e ele mostra a história de amor entre Deus e o homem também. O capítulo 1 e o capítulo 2 mostram um quadro degradante, negro do homem. Só que ali mostra também que Deus libertou o homem do império das trevas. E ele não só libertou, mas ele transportou ou transferiu o homem para um reino cheio de amor. Então essa é a minha e a sua história contada no livro de Efésios, né? E os 3 últimos capítulos de Efésios, capítulo 4, 5 e 6, mostram vários andares ou várias maneiras de andarmos. Andar na luz, andar na graça, andar na verdade, andar em amor, né? Então, o Senhor nos liberta, Ele nos transporta, transfere para um outro lugar, nos ensina como viver nesse lugar. Eu não é uma obra cheia de amor, mas tudo isso nós vimos no livro anterior de Efésios. E nós vimos também o livro de Efésios, a carta, e algo norteando o livro e toda a história do homem por meio de um rio que nasce lá em Gênesis. E esse rio vem andando ou correndo em toda a Bíblia. E ele passa no Antigo Testamento, no Novo Testamento ele se torna um homem. E esse homem passa a andar cheio de graça e de verdade. E em Apocalipse, esse rio sai também do trono de Deus. Esse rio é o rio da graça. E o livro de Salmos mostra que eu e você somos canais ou braços desse rio da graça. Esse rio por onde passa, tudo rio. Eu pergunto a você, e faço essa pergunta para mim. As pessoas que estão à nossa volta, no nosso trabalho, na nossa casa, ou onde quer que nós vamos, e essas pessoas têm que desfrutar da graça. Nós precisamos mais. Por onde nós passarmos, as pessoas precisam sentir o rio da graça passando. Amém. Ó Senhor Jesus. Nós vimos também na semana passada que a igreja em Colossos, né? Então a gente sai do livro de Efésios e entra na epístola de Paulo aos Colossenses. O público da igreja ali era um público com uma cultura misturada e uma cultura muito forte. E essa cultura passou a entrar no viver da igreja. Então, um irmão chamado Epáfras, que fazia parte da liderança, vai até o apóstolo Paulo e fala para Paulo que tudo que estava acontecendo. E Paulo escreve uma carta para a igreja em Colossos. E essa carta vem cheia de amor
e com o tomo de vacina. Paulo mostrando para os irmãos, tomem cuidado. Cuidado com tudo isso, né? Então, tudo isso que nós vimos na semana passada. E nessa semana da Humanidade, nós vimos o desejo de Deus. Então, nós temos um contexto que foi colocado para nós na semana passada, e nessa semana nós vimos o desejo de Deus. Se alguém perguntar para você, irmãos, na rua, ou você perguntar para alguém, qual o desejo de Deus para a sua vida? Isso é uma palavra muito forte. É uma palavra também ampla, né? Um leque também, que as pessoas podem falar de inúmeras maneiras e responder de maneiras. Mas a palavra nos mostrou que o desejo de Deus para a nossa vida hoje é Deus se tornar íntimo do homem. Até Deus, ele quer construir um relacionamento de intimidade comigo e com você. Amém. Oh, Senhor Jesus. Eu fiquei muito tocado por isso, irmãos. E diante disso, eu fiquei pensando, o que me impede de ter uma intimidade com Deus? Quais são os itens da minha vida? Quais são os itens da igreja em Sorriso que impede da igreja coletiva ter uma intimidade com Deus? Essas perguntas precisam bater na nossa mente como um sino. Senhor, o que impede de eu ser íntimo com o Senhor? E nós vimos, como exemplo, o que aconteceu para o homem não criar essa intimidade com Deus. Durante a semana da humanidade, nós vimos duas desconexões e um desvio. A primeira desconexão foi Lúcifer. Lúcifer, ele quis, ou o coração dele nasceu. Olha que perigoso, meus irmãos. Nasceu algo. Uma insatisfação, um coração ambicioso, que resultou no pai da mentira. Alguém totalmente distante da verdade. Eu e você precisamos tomar muito cuidado com o que nasce no nosso coração. Muito cuidado. Uma semente, né? Uma árvore, ela não cresce, ela não nasce grande. É uma semente que é plantada, né? Assim. Eu e você precisamos fazer uma limpeza no nosso coração, e pedir para o Senhor, tira toda a semente de ambição, tudo que nasce no meu coração que não pertence ao Senhor. Oh, Senhor Jesus. Senhor Jesus. Então, Satanás, ele se apartou da verdade por algo que nasceu no seu coração. Às vezes, irmãos, nós nos desviamos ou estamos distantes da palavra de Deus por algo que nasceu no nosso coração lá atrás e nós não tratamos. A outra desconexão foi Adão e Eva, que todos nós reconhecemos aqui, mas tem um versículo que me chama muita atenção, que é 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 3. Esse versículo aqui, nós vamos trabalhar ele duas vezes aqui nessa noite. Mas esse versículo diz assim, mas receio que assim como a serpente enganou a Eva com as suas astúcia, assim também seja corrompida a vossa mente. Isso é a parte da simplicidade e pureza e luta-câncer. Então, ela não tinha um sentimento ou desejo de desagradar o coração de Deus. Muito menos desconectar de Deus. Mas ela foi enganada. Então, Satanás, se ele tem uma especialidade na carteira de trabalho dele, uma especialidade, é a mentira e o engano. Então, eu e você precisamos estar com o espírito sensível, com consciência limpa. Irmãos, acima de tudo, simples. Uma simplicidade com a palavra do Senhor.
Quando nós vamos para a palavra ou para ouvir uma mensagem, nós vamos nos desarmar. Muitas vezes nós estamos ouvindo uma mensagem, e eu falo da minha experiência. Eu falo porque esse é um dos 12 princípios que norteia a vida de um seabista lá. Então a gente lia muito isso quando estava em Brasília. E N vezes nós vamos ouvir ou assistir um vídeo de algum irmão de uma congregação ou de um pastor que a gente recebe. Muitas vezes nós já vamos armados para aquilo ali. Mas Deus te fala. Irmãos, Deus fala. Você crê que Deus fala? Amém. Deus usou N maneiras na Bíblia para falar. Deus fala. Tem uma experiência de um irmão. Ele me contou há uns anos atrás. Ele, na casa dele, ele comprava alguns filmes na feira, assim. E ele gravava na outra CD para dar para a mãe dele e para um irmão dele, que morava distante assim, da casa dele. E todas as vezes que ele gravava, ele ficava com aquele sentimento. É errado isso. Ou na cabeça dele, né? Eu estou pirateando isso aqui. E ele não vendia, ele dava, né? Os dois. E aí, ele com aquele sentimento interior dele, e aí o filho dele, nossa. O filho dele devia ter 7 anos, bem novinho. Veio dele, isso quase meia-noite ele falou, e falou, papai, você está fazendo errado. Irmãos, ele contou essa experiência para mim, e eu fiquei encantado por essa experiência, porque ele falou, Deus fala, Lucas. Se você não ouve a voz na sua consciência, Deus falando, e você não obedece a palavra que você está lendo, irmãos, a função de Deus é falar. Ele vai usar alguém ou alguma maneira para falar com o homem. E eu fiquei encantado por essa experiência. Eu podia usar várias outras aqui na Bíblia, mas eu lembrei dessa experiência de um irmão querido que falou para mim, Lucas, nós ao menos já estar atento para o que Deus falar com os outros. Porque, irmãos, é fácil nós ouvirmos irmãos que estão à nossa frente. Agora, na Bíblia, Deus usou até uma mula. Deus fala. Oh, Senhor Jesus. Então, Eva foi enganada, né? Adão e Eva foram enganados e perderam a simplicidade. E assim, o Advendiário trouxe uma frase que eu quero usar aqui. Eu achei muito forte essa frase. Está aqui na quinta-feira. Na quinta-feira, página 32, o penúltimo parágrafo, diz assim, ó, lá no meio, tá? Adão e Eva foram seduzidos por essas palavras e caíram na narrativa de diabo. Eles foram seduzidos. E o livro de Tiago mostra que nós somos tentados pelo que tem no nosso coração. Então, eu estou gastando um tempinho mais aqui, irmãos, porque o nosso coração precisa ser guardado. Para nós não nos desviarmos, não sermos enganados e nem sermos seduzidos. Nós não podemos ser seduzidos. Senhor Jesus, então nós tivemos 2 desconexões e um desvio, que é no Novo Testamento. Não existe mais uma desconexão, mas um desvio, porque quando o Senhor Jesus vem, ele morre, ele se torna um espírito e passa a habitar dentro do homem. Então o homem não se desconecta mais de Deus, mas ele se distancia de Deus. E aí, o Advendiário trouxe para nós que a igreja, ela se desviou. E na quarta-feira traz a história da igreja. E por 19 séculos, o homem tenta, muitas vezes, pelo esforço próprio, agradar o coração de Deus. Só que Deus, ele não desiste do homem. E a igreja é um grupo de pessoas
chamados para fora de um sistema, que Deus nos chamou para ter intimidade com eles. Irmãos, Deus nos chamou para ter intimidade com Ele. Ó Senhor Jesus, amém. Então, esse desvio, ele acontece. Jesus vem, morre, se torna o Espírito. O livro de Atos mostra o início da igreja, ali, a igreja primitiva. A liderança da igreja sendo entregue para Pedro. Pedro lidera a igreja em Jerusalém de 10 a 12 anos. E aí Paulo vem e toca eles. Ele começa a conduzir eles. E Deus revela para ele muitas coisas. E conforme Paulo ia falando, muita gente duvidava do que ele estava falando. Eu gostei de outra frase aqui que diz assim, ó. Senhor Jesus. Deixa eu achar aqui, irmãos. Aqui, quarta-feira. O apóstolo Paulo foi um canal usado por Deus para falar sua palavra e fazer sua obra. Todavia, os cristãos daquela época deram ouvidos a fábulas e genealogia. Então, 1 Timóteo, capítulo 1, né? 1 Timóteo. 1 Timóteo, capítulo 1, essa carta aqui para Timóteo, aqui. Timóteo, ele tinha sido enviado para a igreja em Éfeso, e a igreja em Éfeso era o centro da obra ali. Então, tinha muitos irmãos mais velhos, irmãos mais capacitados, né? Irmãos com uma bagagem cristã maior. Só que eles não estavam cumprindo o que Deus queria para cada um deles. Então, Paulo pega Timóteo e manda o jovem Timóteo para a igreja de Éfeso, né? Então, essa primeira epístola aqui, que Paulo escreve para Timóteo, é uma carta de missão. Então, assim, Paulo está mostrando para Timóteo, ó, essa é a sua missão aí. Então, versículo 3, capítulo 1, versículo 3, diz assim: quando eu estava de viagem rumo à Macedônia, te roguei que permanecesses aí em Éfeso, para admoestares a certas pessoas, a fim de que não ensinem outra doutrina, nem se ocupem com fábulas e genealogias sem fim, que antes promovem discussões do que é o serviço de Deus na fé. Então, olha só. A igreja aqui, Paulo estava falando e os irmãos não estavam recebendo o que Paulo estava falando. E eles iam falando e ensinando o que eles queriam e não geravam a economia de Deus ou o plano de Deus na vida das pessoas. Então eles se envolviam, contavam muitas histórias, né? Fábulas e genealogias, traz narrativas que constroem histórias. Irmãos, é um negócio que você vai ouvir, entendeu? E você, no final, você está vazio ainda. Então, por que eu estou falando tudo isso? Porque aqui é um sinal enorme de um desvio da igreja. Que o apóstolo está falando e a igreja não responde ao que o apóstolo está falando. E a igreja, por 19 séculos, ela vinha nesse desvio. Tentava se voltar e não conseguia. Tentava se voltar e não conseguia. E Deus mostrou para nós, nessa semana, que nós precisamos tomar muito cuidado em não ouvir a palavra, em não ter contato com a palavra, em saber exatamente o que Deus quer para a minha casa, para a igreja em que eu tenho, e não só ouvir a palavra, mas também praticar a palavra. Ó Senhor Jesus. Então, Paulo falava e os irmãos não ouviam. Nós não ouvimos o que Deus tem falado. Hoje, nós cremos que Deus colocou o irmão Pedro à nossa frente. E nós queremos seguir de perto
as palavras que ele tem falado. Ó Senhor Jesus. Então, não vou entrar na história de Timóteo aqui. Nós vimos essas duas desconexões, Lúcifer, Adão e Eva, e um desvio que a igreja veio se desviando. Só que, nesses 19 séculos, Deus trouxe a igreja de volta. E ele voltou a falar. E ele tem falado. E isso gerou uma reconexão com o homem. E essa conexão de volta, ela traz alguns benefícios. Ó Senhor Jesus. Então, eu trouxe aqui alguns benefícios que é, primeiro, quando o homem ele se reconecta a Deus, primeira coisa, ele é encabeçado. Deus encabeça novamente o homem. Se você tem muitas dúvidas do que fazer, muito caos, conflito dentro da sua casa, é um sinal que Cristo não está encabeçando. Irmãos, onde Cristo encabeça, não tem caos. Não tem dúvida, porque Cristo, Deus trabalha com a dúvida. A primeira dúvida, o primeiro ponto de interrogação na Bíblia é na queda de Eva, a queda de Adão e Eva. Então, com Deus não há dúvida. Ó Senhor Jesus, amém. O segundo benefício, obediência. Nós nos tornamos obedientes à palavra. E o terceiro, submissos à palavra. Nós chamamos isso aqui de SOS, ou SOS, que é simplicidade, obediência e submissão. Lucas, de onde que você tirou tudo isso, né? Ou de onde que os irmãos tiraram tudo isso? 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 3, nós lemos, né? Que por causa da simplicidade, ou perder a simplicidade, Eva foi enganada. A obediência, Hebreus capítulo 5, versículo 8 e 9. Pode projetar para nós, Hebreus capítulo 5, versículo 8 e 9. Diz assim: embora seu filho aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. Então, irmãos, a obediência, uma criança não nasce sabendo, né? Quem é pai aí sabe bem disso, né? E eu que sou filho, sei também, né? Porque eu apanhei muito para me tornar obediente. Nós estamos falando aqui, irmão, de Jesus. Embora sendo filho, ele aprendeu a obediência. Sabe o que isso quer dizer? Que eu e você precisamos aprender a obedecer a palavra. Nós não sabemos a obedecer a palavra. E tendo sido aperfeiçoado, ou seja, ele foi aperfeiçoado na obediência, tornou-se o autor da salvação eterna para todos os que lhe obedecem. Então aqui é uma via de mão dupla. Quanto mais simples, mais conectados ao Senhor. Quanto mais obedientes, mais conectados ao Senhor. Quanto mais submisso, mais conectados ao Senhor. Quanto mais independente eu sou nas minhas decisões, no meu dia a dia, mais desconectado de Deus eu estou. E mais vulnerável à ação do inimigo na minha vida. Ó Senhor Jesus. Então, irmãos, os dois maiores benefícios de estarmos conectados é ser encabeçados e nos tornarmos íntimos da palavra do Senhor. Eu comecei a mensagem dizendo que o desejo de Deus hoje para o homem é se tornar íntimo do homem. Por quê? Porque assim ele consegue encabeçar o homem e cumprir a vontade dele na terra. E eu quero ler aqui uma passagem de uma pessoa que não era íntimo de Deus, mas ele vivia com alguém que conhecia a voz de Deus. 1 Samuel, capítulo 3. 1 Samuel, capítulo 3, aqui conta a história do jovem Samuel e Deus tentando falar com ele. Versículo 1, eu vou lendo e os irmãos me acompanham ali. E vou parando aqui, tá? O jovem Samuel servia ao Senhor perante Eli. Naqueles dias, a palavra do Senhor era muito rara.
as visões não eram frequentes. Olha, irmãos, esse versículo 1 já mostra que nós não podemos servir o Senhor de qualquer maneira. Nós precisamos ser acompanhados de alguém. Alguém precisa acompanhar o seu serviço ao Senhor. Se você serve em serviço de criança, alguém precisa acompanhar o seu serviço. Alguém precisa olhar e você, de maneira aberta, precisa perguntar, irmão, como é que está sendo o meu serviço aqui? Porque senão nunca seremos aperfeiçoados. O nosso serviço de som, serviço de vídeo, de mídia, todos nós carecemos de aperfeiçoamento. Né? Então, Samuel servia ele aperfeiçoava Samuel. Ele acompanhava Samuel. Versículo 2. Certo dia estava deitado no lugar acostumado o sacerdote Eli, cujos olhos já começavam a escurecer-se a ponto de não poder ver, e tendo-se deitado também Samuel no templo do Senhor, em que estava a arca, antes que a lâmpada de Deus se apagasse. O Senhor chamou o menino. Samuel, Samuel. Este respondeu, eis-me aqui. Olha só. Versículo 5. Correu a Eli. Quem chamou? Deus chamou ele. E ele correu para ele. Então, ele não conhecia a voz do Senhor. E disse, eis-me aqui, pois tu me chamaste. Mas ele disse, não te chamei. Torna a deitar-te. Ele se foi e se deitou. Tornou o Senhor a chamar. Samuel, este se levantou, foi a Eli e disse, eis-me aqui, pois tu me chamaste. Mas ele disse, não te chamei, meu filho. Torna a deitar-te. Porém, Samuel ainda não conhecia o Senhor. Atentem aqui, irmãos, para essa frase. Ele não conhecia o Senhor e ainda não lhe tinha sido manifestada a palavra do Senhor. Então, conhecer o Senhor está totalmente ligado à palavra. Se eu não conheço a palavra, se eu não leio a palavra, se eu não ouço a palavra falada, a palavra está sendo falada hoje para a igreja, eu não conheço o Senhor. O meu relacionamento é um relacionamento distante do Senhor. Versículo 8, o Senhor, pois, tornou a chamar Samuel, terceira vez, e ele se levantou, e foi a Eli e disse, eis-me aqui, pois tu me chamaste. Então, entendeu Eli que era o Senhor quem chamava o jovem. Agora eu pergunto, irmãos, para nós, quantas vezes o Senhor falou comigo, com você, e nós não entendemos? E nós vivemos ainda de qualquer maneira. É em simples coisas, irmãos. Em si, pode ser no supermercado para comprar algo simples. Pode ser numa grande compra. Pode ser na criação dos filhos. Deus fala conosco. E nós precisamos entender o que Deus está falando. Isso é um sinal de intimidade. Né? Versículo 9. Por isso ele disse a Samuel, vai deitar-te. Se alguém te chamar, dirás, fala, Senhor, porque o teu servo ouve, e foi Samuel para o seu lugar e se deitou. Disse o Senhor a Samuel, eis que vou versículo 10. Então veio o Senhor, e ali esteve, e chamou como das outras vezes, Samuel, Samuel. Este respondeu, fala, porque o teu servo ouve. Imagina se Samuel, irmãos, andasse com alguém que não conhecia a voz do Senhor. Nós precisamos andar com as pessoas que conhecem a voz do Senhor. Porque quando Deus falar e eu não entender, quem está do meu lado precisa entender o que está passando na minha vida. Né? Outra coisa, eu preciso confiar, crendo ou crer na palavra das pessoas que estão à minha frente. Se Samuel não confiasse na palavra de Eli, ele não responderia. Ele ia falar, não, eu não estou nem nada.
Não, precisamos crer na palavra que está sendo falada aí. Ó Senhor Jesus. Outra coisa, irmãos, não escolha os profetas. Deus fala. Eli aqui, tanto é que a palavra que Deus deu para Samuel não foi uma palavra boa para Eli. Eu não vou entrar nos detalhes aqui. Mas Deus precisava fazer a vontade dele. E ele usou alguém para falar. Deus precisa fazer a vontade dele hoje. E ele está usando pessoas para falar. E nós precisamos ser esses canais que falam a vontade de Deus. Ó Senhor Jesus. E por fim, diante da palavra, nós precisamos tomar essa palavra com oração. Ou tornar essa palavra a nossa oração. E Deus deu um presente para nós, que é a inversão diária. Amém? Nós recebemos e vamos mandar agora de maneira oficial para o grupo de WhatsApp da Igreja de Sorriso um panfletozinho chamado Inversão Diária. E os irmãos peguem lá, segunda tem lá, segunda a sexta. É um pequeno trecho da palavra que foi falada e nós tomamos essa palavra como nossa oração. Irmãos, nós não gastamos nem 5 minutos, nem 3 minutos, né? O trecho é muito pequeno. Mas assim como o café, que faz falta na vida de alguns aqui, que eu sei, essa palavra precisa fazer falta na nossa vida. O dia que eu não ler, que eu não escutar, eu preciso olhar e falar, estou precisando. Senhor Jesus, Pai, está no seu trabalho, vai no banheiro, vai, não sei onde você vai. Para, Senhor, eu preciso ouvir a sua voz. Amém. Senhor, fala comigo. Eis-me aqui, né? Como o Samuel falou. Senhor, eis-me aqui. Ó Senhor Jesus. Amém. Jesus é o Senhor. Amém. Irmãos, Cristo precisa ser o centro da nossa vida, porque é Ele que conecta todas as coisas a Deus. Precisamos tomar muito cuidado com o desvio, a maneira como Satanás trabalha para nos desconectar, colocando em nós muito conhecimento e nos tornando pessoas complicadas. Nós perdemos a simplicidade e somos enganados com a astúcia do inimigo. Precisamos lembrar dos benefícios que estar conectado a Deus. Eu sou encabeçado e eu me torno íntimo do Senhor. E a palavra, por meio da palavra, Cristo consegue encabeçar a minha casa, o meu trabalho, as pessoas que estão à minha volta e a igreja de eu reúno. Jesus é o Senhor. Amém.